A paz do Senhor para toda a igreja. Primeiramente, eu quero glorificar a Deus e agradecer tanto a vida do apóstolo como a igreja por estarem orando por mim, porque eu sei que vocês oraram, muitas pessoas oraram por mim. Em 2011, setembro de 2011, eu estava em casa tranquila e de repente eu travei a coluna. E aí os médicos diziam que eu era sedentária, que eu não fazia nada, e de repente, quando me levaram ao hospital, porque eu não conseguia mais andar, detectou linfoma. O caso mais grave é carceroma, né? Carceroma, segundo é linfoma, terceiro é câncer, meu linfoma. Linfoma, 7 tumores diferentes em mim. Os tumores começaram aqui na medula óssea, onde fabrico sangue. Pegou o osso da cabecinha, dedinho, pezinho, destruiu meus ossos e aí foi para os órgãos, cérebro, fígado, baço. Quando o médico fez a tomografia e viu, ele falou assim, chama a família. Eu não sei se ela dura 1 minuto, 1 hora ou mais um dia, porque ela está toda morta por dentro. É puro tumor que ela tem. Aí veio... Criança sai da escola, vem ver correndo, ver a mãe, tenho 2 meninas. E aí transfere para outro hospital chegou e falou assim, olha, o que você tem é raro e agressivo. Não sabemos como tratar com você, porque ninguém tem. E o hospital que eu estava, que me transferiram para o Paulistano em São Paulo, ele tinha o melhor hospital da América Latina. Então ele tinha laboratório no Texas, mandavam partes de mim para o Texas, quebravam osso aqui, osso lá, tiraram um pedaço de fígado. Eu sei que, prazo de 40 dias, me viraram de ponta cabeça para saber que tipo de tumor que é. E não era 1, eram 7. Aí, conclusão, vamos começar com uma quimioterapia brava, a pior que tem nela. Primeiro tiraram todo o líquido da minha coluna, injetaram quimioterapia pura para vir no cérebro, porque morre no cérebro, então mata, rapidinho. E depois quimioterapia num tal de Portocad, que eu tenho dentro de mim aqui. Eu fui toda operada, gente. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 60 dias no hospital, o apóstolo foi me visitar, né, apóstolo? Entre outras pessoas, oraram muito por mim. E um dia, esse é meu testemunho muito grande, um dia, depois da primeira quimioterapia, eu estava deitada na cama, e aí eu sentia dores muito fortes, porque 2 quimio em uma só pessoa, numa tarde. Eu tremia de dor, e nesse dia estava minha tia comigo e uma grande amiga, Lucimara Parisi, que trabalha na SBT hoje junto com meu marido. Estavam as 2 comigo, o Eduardo tinha ido pregar. Aquele final de semana não para. Ele está sempre levando o evangelho do Senhor. E aí nessa noite, era tardezinha indo para a noite, nessa noite eu começava a tremer e falar, e os médicos injetavam morfina no pescoço, injetava morfina tudo quanto é lado, e a dor não passava, eu não parava de tremer. De repente, eu subi. Eu estava deitada, eu olhando, eu subindo, uma alegria muito grande, e eu assim, nossa, que amor, que alegria, que coisa boa. Aí eu vi uma voz, você está morrendo. Aí eu falei, quê? Aí eu olhei para baixo, eu vi meu corpo deitado, vi minha tia, vi a Lucimara, as 2 em pânico, olhavam para mim. E eu perguntei para minha tia, depois de tudo isso, eu falei, tia, você percebeu que eu parei de respirar? Ela falou, Paula, você ficou 5 minutos sem respirar. Ela falou que eu fiquei toda branca, e eu parei na hora, porque eu tremi igual uma vara verde, de repente parada. E elas não sabiam se elas corriam chamar a enfermeira, ou se continuava orando, e eu vi as 2 conversando em pânico, e eu feliz, subindo. E de repente eu cheguei no teto, a hora que eu ia passar do teto, eu me liguei e falei, peraí, eu estou morrendo mesmo. Aí eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu te glorifico, eu te louvo, seja feita a tua vontade, mas o Senhor me deu 2 filhas. E uma tem 7, a outra tem 12. Na época tinha 5 e 10, né? 5 e 10. Aí eu falei assim, Senhor, você me deu 2 filhas. Me deixa ficar para criar essas 2 meninas que o Senhor mesmo me deu. Irmãos, na mesma hora que eu estava chegando no teto, uma luz muito grande, elas orando embaixo por mim, eu voltei ao meu corpo. A hora que eu voltei ao meu corpo, eu não tinha dor nenhuma. Não tinha nem, para honra e glória de Deus, não tinha dor nenhuma. E na hora elas viraram para mim, Paula, onde você estava? Eu virei para elas e falei, eu estava com Jesus.
E eu creio muito nisso. Eu creio que Deus Primeira coisa, Ele possibilitou a minha escolha. Eu podia ter ido. Mas Ele falou para mim, você está morrendo. Ele podia não falar nada, porque a primeira coisa eu senti uma alegria subindo. Eu estou muito feliz. Gente, morrer é bom demais, tá? Eu sei que a família fica com saudade, mas é bom demais. Aí eu me liguei, porque eu ouvi a voz, você está morrendo. Aí Ele me permitiu que eu ficasse. Só que tinha um porém, eu ia ficar, mas eu ia ter que acarretar com as consequências. Qual eram as consequências? Dor, ficar careca, ficar um palito, agora ficar gorda desse jeito. Porque eu engordei 27 quilos com todo o medicamento que eu tomo, quimioterapia e tudo mais. Então eu falei assim, eu aceito, sabe? Que na hora é uma conversa tão rápida com Deus, ao mesmo tempo tão longa. E aí eu voltei para o meu corpo e nisso eu continuei no hospital mais um tempo. E gente, nesses 60 dias eu só mexi o pescoço. Uma pessoa que fazia tudo, trabalhava fora. Ia à igreja, sempre acompanhei meu marido. Sabe, cuidava de casa, das filhas. Eu era um tratorzinho. Mãe, né? Mãe é assim, né, gente? A gente faz tudo, né? E, de repente, me vê no hospital, sem ninguém, sozinha, com o problema de morte. E só mexendo a cabeça. Não podia levantar um dedinho meu, que eu gritava de dor. Era dor, porque nos ossos, os ossos meus, hoje, são todos, já eram, né? Todos corroídos. São cheios de buracos. A coluna mesmo é puro tumor, que agora ele vai esfarelar e o osso vai crescer. Então você fala para mim, mas como você está aí hoje? Pois é, fazem 2 meses que Deus me curou, para honra e glória ao teu santo nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus tremendamente. Gente, por mais que eu voltei para casa e passei por tudo que eu passei, eu glorificava a Deus a cada dia, a cada segundo, a cada minuto. Eu falava assim, não importa se eu tenho dor, não importa o que eu estou passando. E a dor era uma dor de morte que nem remédio, nem morfina tirava a dor. Porque não é num osso, é da cabecinha até os pés. E por mais dor que eu tinha, eu sorria para minhas filhas, sorria para o meu marido, sorria para todo mundo e falava glória a Deus, porque eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei, porque Deus me falou lá, você está morrendo. E eu falei, eu quero ficar, e Ele permitiu. Ah, mas você tinha dor, mas Deus estava comigo. Podia ser pior. E há 2 meses, isso foi em setembro de 2011, 2 anos e meio. Então Deus foi me curar agora. E você fala assim, Paula, eu não tenho mais tumor, acabou. Os 7 tumores que me matavam, corroía por dentro, não existem mais. Mas existem as sequelas. Nossa, mas Deus não podia ter curado tudo? Podia, mas sabe o que eu pedi para Ele? Falei, se for da tua vontade, o Senhor me cura. Se não for da tua vontade, o Senhor não me cura, porque eu te amo mesmo assim. Porque eu sei quem é meu Deus, eu sei que Ele existe, e eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei, eu tive essa prova, eu estava morrendo, Ele deixou eu descer, Ele deixou eu criar minhas filhas. Então, se Ele permitiu que eu criasse minhas filhas, Ele está permitindo eu ter dor. Mas glória a Deus. E sabe de uma coisa? Cada vez as dores estão diminuindo mais. E os médicos ficam horrorizados. Fala, quê? Sua dor está diminuindo? Tá. Você está podendo andar, Paula? Tô. Eu não posso andar muito, irmão. Só 5 minutos por dia. Eu vim aqui hoje. Desde que eu fiquei doente, a primeira igreja que eu vou é do Senhor. A primeira igreja é aqui. Dando o meu primeiro testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Eu tenho muita coisa para contar, são 2 anos e meio, mas só isso tá bom, né? Então eu quero glorificar a Deus, agradecer a todos que oraram por mim, que Deus ouviu, Deus ouve, mas Deus permite também, gente, Deus permite. E olha, eu passaria tudo de novo, porque eu e Deus, a gente ficou ligadinho, muito mais do que já era, sabe? Porque realmente no sofrimento, a gente se aproxima mais de Deus. A gente se aproxima porque a gente vê que não tem pai, não tem irmão, não tem vizinho, não tem... É Deus puro. A gente tem a companhia dos irmãos, todos orando junto, unidos conosco. Mas a gente só tem Deus a quem confiar. Então eu glorifico a Deus. Hoje eu estou curada para honra e glória de Deus, sabe? Deus purinho, e eu amo demais Ele. E penso que Ele me curou, porque com dor ou sem dor, Ele é o único na minha vida. E eu glorifico a vida dos irmãos e agradeço a todas as orações por mim. E agora, o possível eu estou aqui fazendo. Deus colocou médicos para fazer para mim, né? O impossível Deus fez, o possível eu vou fazer. E junto com Ele, porque sozinha jamais. Glória a Deus.
Vem cá, Eduardo, vem cá, Eduardo. Amados, nesse período todo, eu vi, muitas vezes tive que conversar com o Eduardo. Veio a tristeza, veio o desânimo, veio o medo, a insegurança. Mas ele recebia a palavra e ia trabalhar. Ele não deixou de trabalhar, mas também não deixou de estar perto da esposa dele. Às vezes o ratinho lá fazia o programa sozinho. Quando eu não via o Eduardo lá, eu já sabia que a Paula não estava bem. Aí já entrava em oração por ela. E eu costumo dizer uma frase, que as feridas falam do que eu sofri. As feridas falam do meu sofrimento. As cicatrizes falam da minha superação. E a marca de um campeão é a superação. Eduardo superou, a Paula superou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Deus nos sustenta, né? A gente só sabe que tem força quando se vê obrigado a exercer ela, a vivenciar ela, né? A gente imagina que a gente vê a situação e fala, não, eu não teria condições de passar, mas daqui a pouco sobrevém uma situação, você tem que passar e você aprende muito com Jesus. Uma passagem que me trouxe muito alento, que me trouxe muito conforto, foi aquela passagem que Jesus dormiu no barco no meio da tempestade. E os apóstolos ali entraram em pânico dentro do barco. Um dos apóstolos gritou de desespero. O outro pegou o remo e tentou resolver remando. Um outro apóstolo foi acordar Jesus. Acordou Jesus dizendo, não te importa que pereçamos. Mas o exemplo desse barco não é o que grita, não é o que rema, não é o que acorda Jesus. O exemplo desse barco é aquele que no meio da tempestade consegue descansar. Eu não quero ter a fé daquele que grita no meio da tempestade. Eu não quero ter a fé daquele que quer resolver com o próprio braço. Eu também não quero ter a fé daquele que reclama com Deus no meio da tempestade. Mas eu quero ter a fé de Jesus que no meio da tempestade descansa e dorme tranquilo. E eu me permiti fazer isso. Falei, no meio dessa guerra, dessa luta, dessa tempestade. Ah lá. Pastor Natanael, meu irmão. No meio dessa tempestade eu vou descansar em Jesus, eu vou dormir. Jesus está no controle, Ele não perdeu o controle do barco. Ele pode estar até descansando, pode estar até no meio da tempestade, mas o lago é dele, o barco é dele, o mar é dele, é tudo dele, o peixe é dele, o vento é dele, o céu é dele. Está tudo certo. Se Jesus está descansando, o que eu tenho que fazer é deitar do lado dele, descansar também. Ele é meu mestre, eu tenho que aprender com ele. Acabou. Apóstolo, eu tenho pregado em muitos lugares do Brasil. Aonde eu vou, eu levo o nome da Igreja Viva em Cristo, com muito carinho, porque Deus lhe deu uma visão de me levantar pastor. E Deus colocou no meu coração uma postura da qual, quando alguém me chama para pregar, eles falam assim para mim, quanto é que você cobra para pregar? Eu digo assim, olha, eu quero 1 quilo de alimento de cada irmão. E eu descobri no meio dessa caminhada que a gente tem feito, o apóstolo me ensinou que a obra de Deus, ela é na vida do meu próximo, né? Então, eu quero aqui dar um testemunho, tenho levado alimento, eu e a Paula, né? Temos levado alimentos para missionários e para missões e para pessoas que necessitam. Tem uma missão em Santo André. Nós abastecemos eles de alimento até julho. De tanta comida que a gente deu lá. Conseguimos brinquedos também para a favela lá do Jardim, do Vila dos Eucaliptos em Santo André. Tudo Santo André. Então Deus tem dado esse privilégio para a gente de poder levar comida, de poder levar palavra, levar amor, levar abraço a quem precisa. E é o que nós temos aprendido do nosso apóstolo, do nosso chefe. Então, meus amados,
no final das contas, no final de tudo, depois das profecias, depois das campanhas, dos entusiasmos, depois de todo o movimento, o que vai sobrar para nós é o amor mesmo. É continuar amando, é sabendo que o meu irmão está bem, aí eu fico bem. É sabendo que a Paula está de pé, aí eu fico de pé. Agora a gente está em lua de mel de novo, né? Eu estou sentindo um alívio tão grande, meus amados, que eu não estou nem andando, estou flutuando. Quando eu entrei ali, eu fiquei muito emocionado, segurei a emoção, porque eu não gosto de emoção. Acho que a emoção, ela tira a gente da razão, tira a gente do equilíbrio. E a gente, tudo que a gente faz pela emoção dá errado. Tudo que a gente faz pela emoção. Assina um contrato pela emoção. Mas dá errado, irmão. Eu não gosto de emoção. Então eu acho assim que eu gosto de pisar no chão, eu gosto de saber, eu gosto de como fala, lucidez. Então, mas eu tive que brigar ali com a emoção, porque fiquei muito emocionado de ver minha esposa entrar aqui. É um testemunho, é um milagre. Dentro do SBT também, centenas de pessoas viram esse milagre. As pessoas me perguntavam, como é que você consegue fazer graça com a tua mulher daquele jeito? Eu dizia assim para eles, eu estou descansando no barco que Jesus leva. É o que eu tenho para falar isso, meus amados, sabe? Com muito amor. Se até hoje você amava, a partir de hoje ame mais. Se até hoje você era tolerante, a partir de hoje seja mais tolerante. Se até hoje você suportava as pessoas, a partir de hoje suporte mais, ame mais, pregue mais. Não precisa pregar o evangelho falando, não, sendo uma neurose de falar. Existe uma neurose de falar. A gente vive um momento que para falar até papagaio fala. A gente vive um momento que a gente tem que pregar, não falando, mas sendo o evangelho. Quando a gente é evangelho, a gente não tem nem necessidade de falar, que a tua postura prega. Isso é bênção, meu irmão. Então, reflita em cima disso aí. Que Deus brilhe ainda mais nos corações de cada um que estão aqui nessa noite. Parabéns, meu apóstolo, pelo seu aniversário. Parabéns pela festa. Deus abençoe, viu, meu irmão? Te agradeço. Glória a Deus. Nós já vamos estar ouvindo o pastor Roberto Marinho, grande adorador. Roberto Marinho, irmão, é tão antigo. Quando em 1900 e bolinha, Eduardo, tinha o Irineu, lembra? O grupo MIG, Ministério Irineu Grubert, né? Aí estava David Keelan começando, estava Cirilo, Heloísa e Roberto Marinho. Então eu via as canções que eles cantavam, né? E depois os conheci ali na igreja do Jabes, ali no Bom Retiro, né? E criamos aí uma aliança boa. Por onde anda o Irineu? Itajaí, Santa Catarina. E Roberto Marinho é um grande adorador. Se você não o conhece, você vai conhecê-lo agora. Mas antes de ouvirmos, deixa eu só apresentar alguns irmãos. Não é nem apresentar, é honrar alguns pastores que aqui estão. Pastor Arcelino, fique em pé. Pastor Tiago, Pastor Robson, a digníssima esposa, Pastor Elton, eu esqueci o nome, Pastora Benedita, eu lembro. Pastor Carlos, fique em pé. Tem mais algum pastor aí? Aí atrás? O meu amigo, fique em pé também, queridos pastores. Ali está Pastor Carlos Sidney, meu companheiro, estamos juntos. E a sua digníssima esposa, fique em pé, casal lindo, maravilhoso. Uma igreja maravilhosa, né? Eu vou mandar alguns pastores pregarem lá, viu? Para conhecerem. Pastor Natanael, amigo do crente. Como é que é? Já entendeu quem é, né? O Eduardo. Eu lembrei daquele programa lá dos... sósias, que fala dos sósias, né? Pastor Lenivaldo, pastor, grande pregador da palavra de Deus. Satisfação em tê-lo aqui.
lá de São José dos Campos. Tem mais algum pastor aí? Eu estou sem óculos. Sem óculos, meu irmão. Pastor da Madureira, aqui peça. Pastor Carvalho, Ministério Madureira, Eduardo. Glória a Deus. Falou que vai me levar para pregar lá, eu vou com muita honra. Eu gosto de Madureira, irmão. Tem um pastor do Belém que eu fiz uma brincadeira com ele. Falei, mas nem Jesus aguentou Belém. Foi brincadeira, né? A gente brinca assim. Não grava isso não, viu? Cantor? Aguinaldo? Cadê? Ô Aguinaldo, você é de Campinas? Que lugar de Campinas? Que igreja? Pastor Paulo, meu amigo. Pode dar glória. Foi o ministério que mais me abençoou enquanto eu estava na itinerância. Foi o Ministério Belém. Eu tenho um carinho muito grande. Foi o ministério que mais me abençoou. Entendeu? Foi o Ministério Belém. Madureira não me abençoava como Belém me abençoava. Porque o profeta não tem honra na sua casa, né, irmão? Tem hora que dá vontade de ir para o Belém. Glórias a Deus. Pastor Celso, fica em pé também. Pastor Rosivaldo. São pastores que... Tem pastor lá atrás? É pastor? Tem aí atrás? Eu estou sem óculos, não vejo bem. Aqui está meu amigo, Bispo Antônio, que durante muitos anos trabalhamos juntos no conselho dessa cidade. Nós somos praticamente aqueles que colocou em ordem muita coisa, né? E se hoje existem tantas igrejas aqui em Bragança Paulista, tantos pastores, né? E tanto crescimento, parte disso somos nós, né? Graças a Deus por isso, temos esse galardão no céu. Quem? O filho do pastor Antônio está ali, fica em pé, cara. O presbítero Marcos e a digníssima esposa do pastor Antônio. Sabe o que eu vi você esses dias? Fazendo coreografia na televisão. Eu gostei, grupo de dança. Aí eu falei, bispo, olha, me deu uma ideia, vou pôr você para dançar também. A minha esposa falou, eu não. Parabéns, parabéns mesmo. Uma salva de palmas a todos eles. Cadê a Lúcia? Está aí? Cadê a pastora Vera? Pastora Vera, cadê? Fique em pé, Verinha. Ei, foi a primeira pastora que eu consagrei em Bragança Paulista. Uma salva de palmas a Vera também. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Prazer em tê-los conosco. Me sinto honrado em tê-los conosco. Então vamos ouvir o irmão pastor Roberto Marinho, grande articulador. Peraí, se eu não fizer isso, depois eu vou ficar em pecado. A Leonice, fique em pé, Leonice. A Leonice da Paz, minha amiga, minha companheira. Ela me chama de Apóstolo Vieira da Paz, do meu coração. Ela diz assim, Apóstolo Vieira da Paz, do meu coração. É uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de Deus que tem ajudado a muitas igrejas, muitos ministérios, tem um testemunho de vida maravilhoso. Olha, você que tem departamento de mulheres, quer fazer chá de mulheres, tem um testemunho maravilhoso. Se hoje pastor Josimar está com aquela grande igreja lá em Campinas, a grande igreja em Campinas, Família da Fé, pastor Josimar, foi ela que abriu espaço para ele lá. E hoje ele está com mais de 10 mil membros lá. Então é mulher de Deus, gosta de abençoar pastores, abençoar ministérios. Uma salva de palmas a ela. Deus abençoe. Glórias a Deus. Tem mais alguém para apresentar? Não. Pastor, uma salva de palmas para o pastor Roberto Marinho. Quem está feliz nessa noite, diga glória a Deus.
Quem está mais do que feliz, diga aleluia. Toda vez que eu venho aqui, o apóstolo me constrange, né? Porque dá a impressão que eu sou velho. E não é que eu sou velho, é que eu comecei muito pequeno, eu tinha 12 anos de idade. E essa época aí que ele fala aí, que a gente começou, eu, pastor David, Killan, Heloísa Rosa, Atmosfera de Adoração, eu tinha apenas 18 anos. Estava novinho, mas... É verdade. Não tinha não. Amém. Mas toda vez quando nós vemos, a gente chega quase na correria, o pastor Mark, e hoje aconteceu de eu chegar um pouquinho antes, então dá tempo de eu cantar um pouquinho. E eu resolvi fazer um pedacinho, apóstolo, de cada cançãozinha, de umas 4 cançãozinhas que o Senhor ama, em homenagem ao seu aniversário, que são canções que muitas pessoas não sabem que são minhas, ou eu ajudei a fazer, ou eu traduzi, e trouxe para o Brasil, nesse CD Atmosfera de Adoração. Inclusive, te falar que hoje aqui eu estou lançando meu DVD novo. Tá lá fora, daqui a pouquinho chega aí com o Vaguinho. Vou lançar assim, daqui a pouco eu vou te dar um. E tem essas canções lá também. Mas essa canção eu fiz numa turnê nos Estados Unidos, eu e o David Killan. Eu me lembro que ele chegou lá e falou assim: Roberto, a minha filha acabou de nascer e eu quero fazer uma canção em homenagem a ela. Então vamos fazer. Chegamos no hotel, apóstolo, ele tirou o violão, eu tirei o teclado e a gente começou a confabular uma música. E ele foi fazendo a letra, tinha uma poesia já pronta e eu fui colocando a melodia. No final daqueles 20 dias a música ficou pronta. E eu falei para ele: você vai gravar, né? Ele disse assim: não vou gravar, não faz meu estilo. Eu falei: então eu posso gravar no Atmosfera? Aí você canta também, todo mundo junto. Ele falou: não, na Atmosfera dá para gravar. E deixou eu gravar. Ele se arrependeu, a música fez tanto sucesso que 2 anos depois ele gravou no CD dele. E essa música é assim, ó. Se você conhece, você vai cantando e ficar em pé. Se você não conhece, você não canta e não fica em pé. Vamos ver? Quero ser como criança, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas pela vontade de torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Cante. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor, com seus braços de amor, de amor, de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços. Mais que uma canção eu te darei,
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. E essa vocês conhecem? Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, Senhor. A essência, estou voltando, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu. Levante suas mãos aos céus e louve ao Senhor. Levante suas mãos aos céus e adore. Levante suas mãos aos céus e glorifique. Quero ouvir as vozes. Estou voltando à essência. Cante você, vai. Estou. E a essência és tu, forte. E a essência. A essência, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aplaude ao Senhor. Mais forte é para Ele, vai. Mais forte. E é lógico, o som estava bom, mas sumiu tudo agora. Volta como é que estava, do jeitinho que antes, isso. A música que ficou mais famosa, apóstolo, que concedeu ao CD a atmosfera de adoração, mais de 600 mil cópias vendidas no Brasil. Disco de... começou com ouro, depois de platina, platina duplo, diamante, foi subindo. E o Brasil inteiro hoje canta ela, que diz assim: aleluia. Aleluia. E poderoso Senhor, diga aleluia, diga forte. Aleluia. Diga poderoso e poderoso. Você pode levantar as suas mãos, erga a tua voz e canta forte. Aleluia. É o Senhor, poderoso, digno de louvar, digno de louvar. Tu és santo, santo. É o Senhor poderoso, digno de louvar, digno de louvar. Amém. Alguém grite aleluia. Alguém grite glória a Deus.
Eu quero ouvir esse coral lindo cantando agora, hein? Vamos lá, todo mundo, erga a tua voz e cante aleluia, bem forte, quero ouvir. Mais alto. Diga poderoso ao Senhor, poderoso. Oh, oh, oh. Erga a tua voz e cante bem forte. Não, vai. Sua presença está aqui, cante. Diga poderoso. Vamos levantar as mãos aos céus e cantar bem forte. Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvar. Tu és Santo é o Senhor poderoso Deus, digno, 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 digno. Tu és. Adore, adore, adore. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Diga bem forte, amém. Aplauda bem forte, aplauda bem forte, aplauda bem forte. Aplauda bem forte a Ele. Podeis assentar. Podeis assentar. Vou ensinar essa canção. Quero revelar a Ti. Aumenta, por favor, o plano. Os segredos do meu coração. Eu quero me entregar e me derramar. Quanto tempo eu sofri, quanto tempo eu chorei, mas senti a tua mão dentro do meu coração. Toca no meu coração, Senhor. Cura o meu coração, Senhor. Molda o meu coração, Senhor. Jesus, mostre a saída para minha dor. Toca no meu coração, ó meu Senhor. Toca no meu coração, Senhor. Cura o meu coração, Senhor. Molda o meu coração, Senhor. Jesus, quero revelar-te os segredos do meu coração. Alguém diga glória a Deus. Olha só. Quero revelar a Ti. Diga assim, os segredos do meu coração. Vamos. Os segredos do meu coração.
coração. Eu quero me entregar. Vamos cantar, vamos. Eu quero me entregar e me derramar, cante. E me derramar. Derrame na presença do Senhor. Quanto tempo eu sofri, quanto tempo eu chorei, quanto tempo eu chorei, mas senti a tua mão. Levanta a mão direita. Mas senti a tua mão. Coloca no coração e canta. Dentro do meu coração. Toca no meu coração, Senhor. Cura o meu coração, Senhor. Molda o meu coração, Senhor. Jesus, mostre a saída. Mostre a saída para minha dor. Toca no meu coração, ó meu Senhor. Toca no meu coração, Senhor. Cura o meu coração, Senhor. Molda o meu coração, Senhor. Jesus, quero revelar-te os segredos do meu coração. Escute com bastante atenção que diz agora. Sempre há uma saída, uma pedra de escape. Sempre há uma saída quando se revela os segredos do seu coração. Toca no meu coração, Senhor. Cura o meu coração, Senhor. Molda o meu coração, Senhor. Jesus, mostre a saída, cante. Mostre a saída para minha dor. Toca no meu coração, ó meu Senhor. Quero ouvir vocês, vamos. Toca no meu coração, Senhor. Cura o meu coração, Senhor. Molda o meu coração, Senhor. Jesus, quero revelar a Ti os segredos do meu coração. Toca no meu coração, toca no meu. Cura, molda. Jesus, diga assim, ó. Mostre a saída, para minha dor, para minha. Toca no meu coração, ó meu Senhor. Mais uma vez, toca, vai. Toca no meu. Cura. Vem cá, posso. Molda o meu coração, Senhor. Diga Jesus, quero revelar a Ti. Quero revelar a Ti os segredos do meu coração. Quero revelar a Ti o quê? Os segredos de quê? Vai. Do meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o som. Glórias a Deus. Isso. Amados, o pastor Marcos já chegou e ele vai fazer as apresentações dos seus companheiros. Eu sei que está aqui o Bauer. Fique em pé, Bauer. Bauer, meu amigo, Dr. Bauer, companheiro, me recebe muito bem quando eu vou lá em Brasília. Me dá café, me dá bolacha. Só para mim, né?
Mas ele me leva lá no barzinho lá para dar, porque no seu gabinete não tem. Tem sim. Sou bem recepcionado lá. Deus abençoe, Marcos. É uma benção. Vamos já estar ouvindo a palavra de Deus. Quem está pronto com o coração aberto para ouvir a palavra? Vamos ficar em pé, amados. Uma salva de palmas ao Bauer. Cadê o Charles? Eu vi o Charles aí. Amém. O Charles está lá fora, companheiro, o pastor Serginho. Não é Serginho de Franca não, né? De São Sebastião. Coisa boa, irmão. Hoje eu estou bem. Já vem Caraguatatuba aqui hoje, né? Tem um pessoal de São José dos Campos ali, ó, né? Vieram aqui. Tem uma igreja forte lá para tu ir lá, viu? E agora São Sebastião é um bom lugar para me passear de vez em quando. Amém. E doutor Hernaninho, é de São Sebastião? Uma honra tê-lo conosco. É nossa. Glória. Eu vou muito para Ilhabela. Vou passar por lá. E o pastor Marco, vem para cá, Marco. Uma salva de palmas ao Marco. Meu amigo. Tenho um carinho muito especial por este homem, pelo caráter, é um referencial, é amigo, independente de ser político ou não. Eu o respeito como homem, respeito como pastor, como pregador, e mais ainda agora como deputado pela sua postura, que tem, assim, alegrado o coração de muitos daqueles que preservam a família. Louva a Deus pela tua vida, pastor Marcos. E o senhor pode ter certeza que estamos orando por ti. Estamos orando por ti, pela tua família, pelo teu ministério, que é um grande ministério. E tenho certeza que Deus tem coisas grandes para a vida de vocês. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá. Eu quero convidar o meu amigo Bispo Antônio para estar fazendo oração e colocando mais uma vez o pastor Marcos, né, orando por ele, orando pela vida dele e também pelo ministério dele, e que o Espírito Santo esteja na condução desta noite, através da palavra que será ministrada, possa alcançar o teu coração. Quem veio ouvir Deus falar, segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Fecha o corredor para ninguém passar. Fecha o corredor, isso, vai glorificando, vai. A unção que está em você vai passar para o seu irmão aí. Vai passar. Só grita assim, bem forte, diga: pastor Marco, dá lugar nesta noite. Eu quero ser arrebatado neste lugar. Deixa Deus te usar mesmo. Feche seus olhos aí. Não ouça a minha oração, ore por ele também. Pai Celestial, o Senhor sabia que nesta noite nós estaremos aqui neste templo santo, comemorando o aniversário do teu filho, Pai, e aqui na tribuna o teu servo, que tu tens usado, continua, Pai, nesta noite, fazendo aquilo que é da tua vontade, e toda honra, toda glória seja a ti. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja concordando, diga amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil, hein? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, viu? Não, mas não é para mim não, é para o aniversariante, né? 25 aninhos, né? Deus abençoe o apóstolo Vieira, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa, pela amizade que temos. E olha que eu não faço isso com qualquer um. Raramente eu vou ao aniversário de alguém, mas o Senhor, todo ano nós estamos aqui.
Também o senhor tem um fã dentro do meu gabinete que chama-se Dr. Bauer. Ele fala, depois do nome de Jesus, o seu é o nome que ele mais fala. Eu nunca vi um negócio dele. O senhor deve estar dando alguma coisa para ele que eu não sei, né? Deus abençoe o senhor, viu? Muito obrigado por tudo. E esse cabelo dele é terrível, né? Cada ano que eu venho está de uma cor diferente. Eu não entendo isso, né? Deus abençoe o senhor. Feliz da vida em rever aqui meu amigo Xaropinho. Eu só sei esse nome, o outro nome de verdade. Eduardo, pode te apresentar como Xaropinho? O Xaropinho, todo mundo sabe quem é o Xaropinho lá do Ratinho, aquele moço bonito ali. Aquela ali é a esposa dele que está se recuperando, Deus abençoe. Eu disse a ele que a esposa dele é muito bonita. Ele deve ter feito macumba, né? Um milagre desse é só Jesus mesmo, né? Feliz da vida em rever alguns amigos aqui. Eu vi ali embaixo a nossa Leonice da Paz, ali. Eu vi o menino cantor, o Aguinaldo, né? Já cantou? Vai cantar? Que dia? Depois da vigília? Já foi. Deixa preparado, Aguinaldo, para o final, tá bom? E a caravana toda que veio com vocês, Deus abençoe vocês, viu? Também estou feliz aqui de estar acompanhado do doutor Hernani, com esse cavanhaque seu aí. Eu estou tentando chegar lá, né? Doutor Serginho que te acompanha. A sua esposa ficou onde? Esqueceu a esposa no meio do caminho? Não, querida, vem para cá, vem, senta aqui pertinho do seu marido, ó, tá bom? Se perder uma espuma loura daquela, você não acha outra de jeito nenhum, né? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é o de número 3. Deus vai falar conosco nessa noite. Pastor Roberto já preparou o solo, né? Já fez chover sobre o solo. Agora eu vou lançar a semente, né? Essa turma bonita de Caraguá aqui, que são amigos, eu acabo esquecendo Elton, né? O pastor Elton. É muita gente para eu lembrar o nome. Você precisa ver quando eu paro em algum lugar, estou andando num shopping, um crente vem e me abraça assim: o senhor lembra de mim? Nós tiramos uma foto junto. E eu não sei o que falar. Porque se eu falo que lembra, eu estou mentindo. Eu fico quieto, né? Para deixar acontecer. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, está escrito assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias as visões eram raras e o Senhor pouco falava. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não podia enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. E então o Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel. E Samuel respondeu, dizendo: eis-me aqui. Correu até a Eli e ele disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, lhe disse: não te chamei, volta e deite. E então ele se foi e deitou-se. De novo o Senhor chamou o menino: Samuel. Samuel se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E disse Eli: meu filho, eu não te chamei, volte a dormir. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E Eli percebeu que era Deus que estava chamando o menino. Ele disse: vai e deite-se. E se por acaso a voz te chamar de novo, diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel e se deitou. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que esta noite ficará para sempre no nosso coração. Daqui a alguns minutos, quando eu começar a ministrar, ó Pai, o céu vai se encontrar com a terra. E quando isso acontece, milagres extraordinários começam a acontecer. Mas antes que eu comece a pregar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado,
Eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre a cidade de Bragança Paulista nessa noite, Pai. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Pai, antes que eu comece a pregar ainda, eu quero colocar em suas mãos o apóstolo Vieira, que tão gentilmente nos convidou para esta festa, quando na verdade ele é o aniversariante. Que o Senhor dê ao seu servo mais anos de vida, que o Senhor dê ao seu servo infinitamente mais dias de paz, que os sonhos dele sejam alcançados, e o presente que o dinheiro não pode comprar, seja este que o Senhor entregue ao seu filho nesta noite. Por isso, Pai, nós o abençoamos no nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. A mensagem desta noite é uma mensagem muito difícil de ser pregada, porque é uma mensagem profética, mas não é uma profecia daquelas que a gente gosta de ouvir, mas é uma profecia daquelas que a gente precisa ouvir. E há uma diferença muito grande entre aqui queremos e aqui precisamos ouvir. Geralmente aqui queremos ouvir é aquela que supre as nossas necessidades, mas aquela que ouvimos é aquela que supre a necessidade de Deus. E falar de um Deus que tem necessidade pode não fazer muito sentido, porque Deus é um ser que tem tudo, todo o poder está em suas mãos. Mas existe algo que Deus precisa, e o que Ele precisa está diante de mim nesta noite, é a sua igreja. E Deus precisa que esta igreja esteja atenta, esteja vigilante, esteja em oração e esteja aguardando o retorno do Messias. E eu creio que mais cedo ou mais tarde Jesus voltará a esse mundo, e quando Ele voltar, arrebatará um povo para si, e eu faço parte deste povo. Quem faz parte do povo que será arrebatado aqui? Para esse povo que será arrebatado, o Senhor me deu uma mensagem nesta noite. Como eu disse, uma mensagem difícil de ser pregada, porque é uma mensagem de puxão de orelha. Já vou até pedindo aqui desculpa ao meu apóstolo, porque é aniversário dele, mas eu sei que ele é apaixonado pelo mesmo Deus que a gente serve. Falar do capítulo 3 do livro do profeta Samuel é voltar no tempo e lembrarmos de uma época em que a igreja do Velho Testamento, e não retiro a palavra, sim, igreja do Velho Testamento. O termo igreja, a palavra igreja, vem do grego eclésia, ou eclesia, que significa chamados para fora, arrastados para fora. Quando olhamos o contexto bíblico, vamos encontrar a primeira igreja como sendo Abraão, porque quando Deus entrou dentro da tenda dele, conversou com ele naquela madrugada, Deus chamou ele de igreja, porque Deus disse assim para ele: sai para fora. A palavra igreja significa sair para fora. Então, desde o Velho Testamento já havia um protótipo do que haveria de ser a igreja no futuro. Então, todas as vezes que alguém perguntar a você por que nós crentes ainda temos o Velho Testamento, por que nós não usamos apenas o Novo Testamento? A carta aos Hebreus diz que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito como sombra e tipo, ou tipologia daquilo que haveria de ser um dia. Então, as histórias que aconteceram com Israel no Velho Testamento, elas lançam luz sobre o que haveria de acontecer com a igreja no Novo, e haveria de acontecer com a igreja até o dia do arrebatamento dela. No capítulo 3 do livro de Samuel, nós temos um protagonista, e esse protagonista é uma criança. É uma? Não ouviu? É um menino, uma criança. Um menino recém-desmamado, porque a Bíblia Sagrada diz que a mãe dele havia feito um pacto com Deus. Ela teve a infelicidade de nascer estéril, e mesmo sendo estéril, ela continuou crendo. E um dia entrou dentro do santuário, dobrou o seu joelho no alpendre do santuário e chorou copiosamente. A Bíblia diz que entre os choros ela liberava um barulho, um grunhido,
que era quase ou muito mais profundo que um clamor. Fez o sacerdote sair do lugar do altar onde estava para vir ouvir o gemido daquela mulher. Ele repreendeu a mulher e disse assim para ela: isso é hora de estar bêbada aqui na igreja? Aquela mulher tinha todos os motivos para se desviar da igreja, porque o pastor duvidou dela. O pastor disse que ela estava bêbada. Aquela mulher tinha todos os motivos do mundo para desistir de Deus, porque se o representante de Deus duvidou dela, ela tinha tudo para deixar de acreditar na fé. Mas ela não fez isso, Hernani. A minha Bíblia diz que ela inclinou o coração e disse àquele homem: a tua serva não está bêbada, a tua serva está afligida de alma. A sua serva quer um filho e não pode ter. A sua serva veio aqui hoje buscar de Deus um milagre. E esta palavra subiu ao coração de Deus, e Deus amoleceu o coração daquele sacerdote duro. E o sacerdote envergonhado, porque deveria ter ouvido um par de verdades, mas ouviu uma mulher humilde falar aquilo para ele. Ele olhou para ela e disse: vai embora, dentro de 1 ano você vai voltar aqui e vai trazer o seu filho para eu apresentar a Deus. Aquela mulher fez um pacto com Deus aquele dia, dizendo: se Deus me der um filho, eu devolverei esse filho para ele. Talvez essa tenha sido a proposta mais linda do Velho Testamento. Uma mãe estéril dizendo a Deus: se tu me deres um filho, eu te darei o filho de volta. Possivelmente, se alguém ouvisse esse tipo de promessa, achariam que a mulher estava apenas falando pela força do momento, pelo desespero. Tem muita gente que faz assim: promete sentado, não cumpre em pé, ou promete em pé e não cumpre sentado. Essa mulher fez uma promessa que eu não sei se eu teria coragem de cumpri-la, mas a mulher teve. Quando o menino desmamou, eu não sei quanto tempo leva uma criança para se desmamar. Tem criança que para logo cedo, mas tem outras que mamam até alguns anos. Eu sei que quando o menino não precisou mais pegar em mamadeira, não precisou mais beber do leite materno, a mãe chegou no santuário, olhou para o rosto daquele velho sacerdote e disse: aqui está a minha oferta para Deus, o meu filho. E ela cumpriu à risca o que havia feito. O problema é que o sacerdote daquele tempo estava tão fora do eixo, estava tão cego, e não apenas os olhos, porque eu li aqui que ele estava cego nos olhos, que ele não enxergava mais, mas ele estava cego com os olhos espirituais. E talvez esta seja o pior tipo de cegueira que pode existir na vida de um homem. É quando ele não enxerga mais o caminho que Deus quer que ele trilhe, quando ele não consegue mais enxergar a sua chamada, o alvo da sua vida, a missão para a qual ele nasceu. Quando uma pessoa perde a visão para a qual ela nasceu, ela não vive mais, ela vegeta, se transforma num ser quase que irracional. E aquele menino, quando foi entregue ao sacerdote, esse sacerdote cego espiritualmente, tomou posse daquela criança e transformou a criança no seu pajem. E o menino passou a viver dentro do santuário. Passou a viver dentro da onde? Não ouvi? Se fôssemos traduzir isso nos dias de hoje, aquele menino passou a viver dentro da igreja. O menino dormia no santuário, xaropinho, almoçava, jantava, dormia. O menino não conhecia o mundo. A história dessa criança é muito séria. E quando você começa a conhecer o contexto todo da Bíblia, como eu conheço essa história com uma palma da minha mão, você vai ver que o desespero de Deus por uma geração inteira foi tão grande, que Deus fez uma estéril gerar uma criança, e esta criança, antes de conhecer o mundo, foi morar dentro da igreja. E você vai entender o motivo. Todos naquele período, toda a nação de Israel, eu não estou dizendo 50%, eu estou dizendo que toda a nação de Israel, cerca de 5 milhões de pessoas, estavam desviados. 5 milhões de pessoas que não adoravam mais a Deus, que não davam a Deus aquilo que era dele. Ah, pastor, mas se tinha um santuário, eles iam na igreja. Exatamente como nos dias de hoje muitas pessoas fazem. Vão à igreja, mas nunca entram no culto. Vou falar de novo porque isso aqui é sério. Tem pessoas que conseguem arrastar a carcaça pesada para dentro da igreja, mas não conseguem entrar dentro do culto. E se você acha que eu estou mentindo ou falando besteira, é só você dar uma olhadinha de um âmbito geral e você vai ver pessoas lixando unha, mascando chiclete, mandando mensagem de celular, tomando água, bebendo Coca-Cola, batendo papo, conversando com as pessoas. Se fosse jogo do Brasil, devia ter gente com o radinho na mão aqui ouvindo o jogo. Por quê?
Porque as pessoas conseguem entrar na igreja, mas não conseguem entrar no culto. Por isso não recebem milagre mais. Por isso os nossos cultos estão frios, gelados, parados, travados. Não há glória, não há unção, não há vida. Os crentes não têm mais vontade de ir à igreja. A igreja, depois que acabou a novela do Félix, graças a Deus acabou, começou a frequentar mais gente o culto. Porque até então ninguém mais ia para o culto, Bauer. Todo mundo queria ficar em casa assistindo o Félix, para ver onde é que ia dar aquela história. Por quê? Porque o crente, quando ele vai vir para a igreja, hoje ele analisa assim: mas calma, eu vou lá para ouvir a pessoa tal falar, a pessoa tal cantar, as mesmas broncas de sempre. A gente entra frio, sai gelado, entra vazio e sai oco. Eu vou fazer o que lá? E por que isso acontece? Porque as pessoas não sabem o que vem fazer aqui dentro. Aqui não é um teatro, embora pareça um. Aqui não é um cinema, embora tenha características de cinema. Mas a diferença é grotesca, é gritante, é gigante. Porque aqui nós não vemos para assistir um artista, e a gente não entra aqui para ver o que nós queremos ver. Ao entrarmos no santuário, a lei bíblica diz: guarda o teu pé, porque o lugar onde você está é uma terra santa. É uma terra santa. Pastor, como é que o senhor tem certeza que a nação inteira estava desviada? O sacerdote da nação estava. O líder espiritual da nação inteira estava cego. A Bíblia diz que ele era obeso. E a gordura dele não era apenas porque era um homem que era um bom vivan. Do lado espiritual também traduzimos isso. Ele era um homem que se alimentava muito da gordura das ovelhas. Ele teve 2 filhos. E não deu a esses filhos o ensinamento de que a igreja era sagrada, de que o culto era sagrado. E se você acha que eu estou falando demais, leia a Bíblia. Você vai ver que esses 2 meninos, postulantes a serem sacerdotes, ficavam no santuário recebendo as mulheres que iam levar a oferta. E ao invés de pegarem suas ofertas e agradecer, arrastavam elas para os becos da igreja e violentavam as mulheres dentro do santuário. Estupravam as mulheres dentro da igreja naquela época. Você vai ver que havia um ritual, e ritual não se explica, se obedece, se recebe. Havia um ritual que Deus havia dado: o sacerdote só pode comer da comida que for entregue no altar e cozida em uma panela. O que for cozido na panela, cada sacerdote vai pegar uma colher ou um garfo de 3 pontas, vai fincar dentro da panela e levantar. O pedaço que sair daí é o prato do sacerdote. Era um ritual. Não me pergunte por quê. Deus não queria que eles comessem carne assada. Deus não queria que eles comessem churrasco. Deus não queria que eles comessem salada, nem salada de fruta, e nem que tivessem nenhum tipo de sobremesa. A lei bíblica era essa: dentro do santuário vai comer da oferta que o povo trazer, e não vai pegar quanto vocês querem. É aquilo que o garfo conseguir levantar. Aí a minha Bíblia diz assim: e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, só queriam comer carne assada. Tem pecado nisso, pastor? Hoje não. Mas era uma lei divina. E lei divina não se pede explicação, se aceita e se obedece. Deus havia estabelecido alguns princípios. E se o homem não pode ser fiel em princípios pequenos, como é que ele vai ser fiel nos grandes princípios? Se o homem não pode respeitar a Deus no pouco, como vai respeitar a Deus no muito? Então, se o sumo sacerdote de Israel está cego e opulento, e os seus 2 filhos, que são a herança do santuário, que são os homens que vão ser os próximos sacerdotes, os próximos pastores, estão estuprando as mulheres da igreja, e estão comendo a carne do jeito que não era para comer, me explique: se o púlpito está podre, como está a igreja? Eu disse que era uma mensagem dolorida, mas é assim que funciona. Alguém tem que colocar um pé no freio. Alguém tem que voltar a pregar a palavra como ela tem que ser pregada. Alguém tem que começar a dizer para as pessoas que aqui não é igual à sua casa, porque na sua casa quem manda no seu nariz é você, mas aqui dentro não. Aqui dentro quem manda em você é Deus, é o Espírito Santo. Uma vez aqui dentro, não é a igreja que tem que se enquadrar no seu estilo de vida.
Porque é isso que os crentes falam: se essa igreja não se adaptar aos meus sentimentos, eu vou sair daqui e vou para outra. Vai embora, infeliz. A porta da rua é a serventia da casa. Mas aqui não é a igreja que tem que se estabelecer dentro do seu modo de vida. É você quem tem que se estabelecer dentro do modo de vida que a Bíblia Sagrada te deu para fazer. Ó, pastor, essa mensagem é daquelas antigas, né? Eu só veio aqui falar de doutrina, né? Não, na verdade eu vim falar de uma coisa muito mais séria do que doutrina. Eu vim falar de vergonha na cara, que está faltando no nosso meio. Está faltando gente para adorar a Deus de verdade. Está faltando lenço nos nossos cultos. Se está faltando lenço é porque já não tem lágrimas. Se não tem lágrimas é porque não há mais arrependimento. E se não há arrependimento é porque não há mais profeta para chamar a atenção. Mas eu profetizo que neste aniversário do nosso apóstolo, Deus vai levantar profetas no nosso meio, e o nosso povo vai voltar a ser puro e santo. E se alguém concorda comigo, levante a mão direita para cima, agarre o ombro de quem está do seu lado, por favor, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, tira ela do lugar. Isso, diga para ela: Deus te trouxe aqui hoje para isso, para sacudir essa sua vida, para sacudir a sua fé, para sacudir até o seu casamento. E só quem está preparado para isso, dá um grito para acordar Bragança Paulista. O menino Samuel foi desmamado e levado ao santuário. Pense numa criança que não via a rua. Pense numa criança que não ia num parquinho. Pense numa criança que não ia nadar, não ia brincar de carrinho de rolimã. Ele foi levado para o santuário e permaneceu no santuário como um objeto. Ele era um utensílio do santuário. O sacerdote nada fazia sem aquele menino do lado dele. O menino levava roupa, levava o quipá, levava a torá, levava as indumentárias. O menino ajudava na confecção da administração do santuário. O menino ajudava na participação dos levitas, na construção dos instrumentos, na limpeza dos instrumentos, na afinação dos instrumentos. O menino fazia de tudo e ele cuidava disso. Só que a minha Bíblia Sagrada diz que chegou uma época que o menino virou mocinho. E ele é tão inteligente que ele escuta uma voz chamando ele de noite. E ele vai falar com o sacerdote. O sacerdote, aquele barrigão, a boca cheia de gordura de tanto comer, falar para ele: sai daqui, menino, está tendo visão. E o menino volta de novo: o senhor me chamou porque eu escutei me chamar de novo. E o sacerdote diz: sai daqui, garoto, você não está vendo que isso aí é coisa da sua cabeça? Na terceira vez o menino disse: o senhor me chamou porque eu ouvia meu nome. E caiu sobre aquele sacerdote cego espiritualmente um temor. O sacerdote lembrou que ele era crente e que aquele lugar era a igreja, e que quem mandava na igreja não era ele, mas que a igreja tinha alguém acima dele. E o sacerdote gaguejando diz assim: Samuel, vai deitar de novo, e se a voz te chamar, você ergue a cabeça e diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa história é violenta, porque eu tenho um menino dentro da igreja que não conhecia Deus. Está escrito. E o menino Samuel, criado dentro do santuário, não conhecia o Senhor. A pergunta que eu faço é: como é que alguém criado dentro da igreja, como é que alguém que não sai do altar, caminha pelo átrio, não conhece Deus? É isso que estamos vivendo hoje. Pessoas que frequentam a igreja, mas não conhecem a igreja. Dia desse eu estive num culto, quando pediram para que eu apresentasse um bebê. Eu falei: a coisa mais linda que tem é um pastor apresentar um bebê na igreja. A mãe e o pai crente. Daqui a pouco subiu mais duas pessoas. Eu falei: quem são esses? Esses são os padrinhos. Mas padrinho do quê? Uai, criança crente não pode ter padrinho, não? Achando que era como batismo de criança lá fora. Estamos vivendo uma época que ninguém sabe mais nada.
O que os crentes sabem de Bíblia é o que escuta no púlpito. E quando tem a oportunidade de congregar numa igreja onde o pastor tem Bíblia, ainda estão bem. E quando congregam em alguns lugares onde o pastor é raso, onde o pastor passa o dia inteiro escutando rádio para ouvir o que fala lá, para reproduzir como um papagaio, onde as pessoas não têm mais responsabilidade com nada, as mensagens são fabricadas em 5 minutos, parece que tem um forno micro-ondas no altar. Igreja não gosta de comer comida feita em forno micro-ondas, porque a comida nunca sai perfeita. Já viu isso ou não? Ou sai gelada por dentro, ou sai queimada por fora. É uma desgraça. Eu sou de uma época que a igreja comia comida feita em fogão a lenha. Deus está falando conosco nessa noite, dizendo que Ele quer um conserto. Que o conserto que comece pelo altar e vá pelo meio da igreja. E que cada crente se sinta na responsabilidade de que as coisas estão caminhando por um caminho sem volta. Nossos filhos querem ser iguais a Débora Seco ou Ronaldinho Gaúcho. Pergunte para uma criança na igreja se ela quer ser missionária. Se alguém quer ser um cantor como os nossos que temos. Não há mais. Não há mais referenciais. E por que não há referenciais, pastor? Porque a igreja está perdida no meio do caminho. E está perdida porque vivemos um tempo de tranquilidade, onde ninguém sofre por ser crente. Aliás, ser crente hoje é até motivo de ser aplaudido, principalmente nessa época de campanha eleitoral. Todo mundo vira crente da noite para o dia. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você algo sério. A igreja que Ele vem buscar não é esta igreja fantasiada, não é uma igreja mascarada, não é uma igreja dentro de um uniforme. Eu prego nesta noite para 2 igrejas que estão aqui dentro: a igreja militante e a igreja triunfante. As duas se parecem, mas são diferentes. Militante é todo aquele que vem ao culto, ele está militando, mas o triunfo não é para todos. Porque não basta ser crente só aqui dentro. Não basta entrar aqui dentro e eu olho daqui de cima para baixo, eu sou capaz de colocar minha mão no fogo por todo mundo que está aqui. Porque todo mundo aqui dentro tem cara de santo, só falta uma auréola em cima da cabeça. Mas só Deus sabe como é a sua vida lá fora. Só Deus sabe que você faz nas caladas da noite. Só Deus sabe como é a sua vida dupla. E Deus te trouxe nessa noite para te dar uma palavra muito séria. Chega de brincar. Não é tempo de vir para a igreja como se estivesse indo em qualquer lugar. É tempo de santificação. É tempo de purificação. É tempo de óleo derramado sobre a cabeça. É tempo de cajado na mão. É tempo de sapato de fogo nos pés. É tempo de línguas estranhas nos lábios. É tempo de visões nos olhos. É tempo de sonhos espirituais. É hora da igreja se preparar para o grande dia do arrebatamento. E se tem alguém aqui que concorda comigo, agora não dá um grito, dá um berro de glória a Deus. E se você acha que o que eu falo é mentira, ou que eu estou falando demais, vou te mostrar qual é a situação da igreja. Quem tem que pregar contra o pecado no país não são políticos. Mas o ano passado eu fui achincalhado publicamente, porque apontei o pecado da nação brasileira. Uma nação que mata 1 milhão de crianças em abortos todo ano, doutor Hernani. E quando Deus te der o seu sonho, ajude a bloquear essas porcarias todas. A nossa nação sepulta 1 milhão de crianças todos os anos. A metade dessas crianças, daqui a 4 dias, 5, no máximo 1 semana, estarão descendo pelos esgotos desse nosso país, por causa dessa festa diabólica, esse bacanal a céu aberto, amparado pelos cofres públicos, chamado de carnaval. E ninguém diz nada, e ninguém fala nada. Mas o ano passado, quando eu denunciei o pecado, porque eu creio na Bíblia, a Bíblia é o meu livro de cabeceira, a minha regra de fé. Como parlamentar eu uso a Constituição e amo a Constituição Federal. Mas antes de amar a Constituição Federal, a Bíblia é a minha Constituição.
podem mudar as leis da Constituição Federal, mas não podem mudar a Bíblia Sagrada. E vocês todos lembram o que aconteceu comigo, as perseguições que eu sofri. E foi tanta pancada e tanta paulada que teve gente que começou a dizer assim: não, pastor, o senhor está errado, cada um tem que viver a sua vida e deixa as pessoas se amarem. Pastores falaram isso. Tem uma cantora muito famosa de Minas Gerais, eu não vou falar o nome dela não, é uma que fica sempre diante do trono. Ela gravou um vídeo, e no vídeo ela diz assim: eu quero pedir perdão à comunidade gay, porque nós cristãos temos que aprender muito com vocês. O que nós temos que aprender com a comunidade gay? Nós devemos amá-los, mas amar significa falar para eles a verdade, porque o homem não é só um pedaço de carne, aqui dentro tem uma alma. E se morrerem hoje, o corpo vai para a sepultura, mas a alma vai para onde? A igreja não sabe mais qual é o seu papel. A igreja não sabe mais qual é o seu papel. Não, pastor, nós temos que fazer creche. Sim, a igreja pode trabalhar em áreas sociais. A igreja pode ter aí um lugar para cuidar de velhinhos. Sim, faça isso. A igreja pode distribuir sopa nas praças. Faça isso, mas isso é secundário. A primazia da igreja é arrancar as almas do inferno. E só tem uma maneira de arrancar as almas do inferno: é apontar para eles que eles estão em pecado. E falar para alguém que ele está em pecado, é claro que você vai gerar neles ódio, vai gerar neles ojeriza, vai gerar neles raiva, mas o profeta tem que falar. E aqueles que acham que não tem que falar, leiam o capítulo 33 de Ezequiel na sua casa, e você vai lembrar do que está escrito lá. Ezequiel 33, o capítulo que ninguém gosta de ler. E se o atalaia vir que a espada vem e não avisar o povo, e o povo morrer pelo fio da espada, o povo morrerá na sua ignorância, mas a morte e o sangue deles vou requerer da mão do atalaia, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não quero carregar o sangue de ninguém nas minhas mãos, mas a igreja moderna carrega o sangue da sua própria família, dos seus amigos na escola, dos seus amigos no trabalho. Tem pessoas que estão aqui dentro e ninguém onde ele trabalha sabe que é crente. Tem pessoas que estão aqui nesta noite e mal tem coragem de falar do amor de Deus para sua casa, para sua família. Ah, pastor, mas tem o senhor, tem o pastor Silas Malafaia na televisão, tem o apóstolo que já fala demais, eu não tenho que fazer. Não, por quê? Tem vergonha, querido? Você se envergonha do evangelho? Não, pastor, é vergonha do evangelho. E se você se envergonha do evangelho, Jesus mandou te dar um recado: me envergonharei dele diante do meu Pai naquele grande dia. A história do profeta Samuel é a história de uma geração que nasceu e foi lançada dentro da igreja, e dentro da igreja não sabia quem era Deus. Nossos filhos não sabem quem é Deus, porque se soubessem quem é Deus, não ficariam se prostituindo, não ficariam, usando a palavra mais certa, porque prostituição envolve dinheiro, não ficariam fornicando. Não é uma palavra tão feia de falar, que é uma desgraça. Porque hoje é assim. Os líderes de mocidade sofrem igual o sovaco de aleijado hoje. Porque hoje, pastor, mas se eu pegar no pé, a menina vai sair daqui e vai para aquela igreja de lá, porque sabe que depois é só vir para frente e o pastor orar e tem perdão. Não há mais respeito. O divórcio virou uma praga. Se troca de casamento como se troca de roupa. Onde vamos parar? Que igreja Jesus vai vir buscar? Uma igreja de fantasia? Se você acha que o que eu estou pregando é pesado demais, então continue vindo à igreja. Continue levando a sua vida do jeito que você quer. O seu galardão você já está ganhando aqui. Afinal de contas, você está sentado no meio de pessoas que não roubam, não matam, não fumam e não se drogam. Já está de bom tamanho para você. Mas igreja não é só isso. Isso aqui é um quartel-general. Eu venho aqui abastecer a minha bateria. Eu venho aqui receber armamento pesado para encarar os demônios lá fora. Porque queira você acreditar no que eu estou pregando ou não, Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar,
Oxalá que não te encontre dormindo. Oxalá que não te encontre num período como o de Samuel. Sacerdotes cegos, filhos de sacerdotes cegos, a nação opulenta, a nação estéril. Quando eu vejo Ana, apóstolo Vieira, entrar no santuário, depois de 10 anos de casada, a ficha dela também só foi cair depois de 10 anos. A mulher casava, 9 meses depois já tinha um filho, era praxe em Israel. Mas ela passou 10 anos sem ter uma criança e nunca se sentiu mal. A situação era tão corriqueira que estava tudo normal. Também pudera, ela olhava no espelho, via uma mulher bonita, via uma mulher amada pelo marido, que a Bíblia diz que Eucana era apaixonado por ela. Foi preciso Deus entrar no coração de uma outra mulher chamada Penina, para Penina chegar em Ana e falar assim: nossa, eu tenho filhos e você não. Lembrar ela que ela era estéril, e toda pessoa estéril era amaldiçoada. Ana representa a igreja que hoje vivemos, bonita, amada, rica, mas estéril. E os anos se passam e a igreja não está nem aí. Batiza os filhos dos crentes, os netos dos crentes, e não ganha mais alma nenhuma. A igreja está assim. Mas por esses dias Deus vai levantar Penina. Ó, que pregação estranha, você nunca ouviu isso, né? A minha oração é que Deus levante Penina. A oração de todo mundo é para Deus matar a Penina, acabar com Penina. A minha não. Deus, levanta a Penina, Senhor. Porque é Penina que vai chegar em você e vai te dizer: abra os olhos, você pode gerar filhos, você pode ser mãe de filhos, mas só tem um caminho, o caminho do milagre, do sacrifício, da retidão, de voltar a ser crente como antigamente. E foi isso que aconteceu com Penina. Foi isso que aconteceu com Ana. 10 anos depois ela resolveu ir no santuário. Quando ela caiu de joelho e entregou o sacrifício, ela lembrou que há 10 anos ela não sacrificava, que há 10 anos ela perdeu a chance de ser um filho, que há 10 anos ela era só uma mulher com ventre podre, estéril. E quando ela começou a orar, ao invés de ser aplaudida, ao invés de ser amada, ela recebeu foi uma repreensão daquele pastor cego e miserável. É o que vai acontecer com todo mundo que buscar um avivamento hoje. Todo crente que quiser voltar ao começo, que quiser orar de novo, que quiser buscar santidade de novo, vai encontrar sacerdotes dizendo para eles: não, larga a mão, você está bêbado, rapaz. Você bebeu? Não, pastor, não tem problema nenhum tomar um pouquinho de cachaça. Não, se for um Ballantines envelhecido há 12 anos, não tem problema. Não, uma tragadinha no cigarro só também não tem problema. Não, você dá umas paqueradinhas, você pular fora do casamento 1 ou 2 vezes, desde que você não abandone a sua esposa, não tem problema nenhum. Eu repreendo esse espírito de engano e profetizo que o céu é para os santos e justos. Eu estou com meu corpo arrepiado, Deus está aqui. Deus te trouxe aqui esta noite para colocar a sua vida de volta no altar, para colocar o seu ministério de volta no altar, para colocar os seus sonhos de volta no altar. Esta não é a igreja que Jesus morreu por ela. Esta é uma fantasia. Na década de 80 se falava em Denorex. O senhor lembra? Alguém lembra do Denorex? Era um produto, e a propaganda dizia assim: parece, mas não é. Esta é uma igreja Denorex, não esta aqui em Bragança, a igreja brasileira. E eu provo, somos 40 milhões. Todo o grande avivamento que explodiu com a salvação das almas trouxe mudança para a sociedade. Toda vez que explodiu um avivamento e as almas eram alcançadas, havia pureza, mudança de conceitos e valores. A corrupção desaparecia, os governos se dobravam. A rainha da Inglaterra chegou a dizer assim: eu tenho mais medo dos joelhos daquele pregador Jonathan Edwards do que de todo o Império Britânico com seu armamento pesado. Isso é avivamento. Quando um rei olha para um profeta e diz assim: eu temo o Deus dele. Hoje temos 40 milhões de crentes e nunca tivemos tanta corrupção. Nunca antes
nós tivemos tantos assassinatos. Sabe quantas pessoas morrem por ano no Brasil assassinadas? 50 mil pessoas. É mais do que as guerras que existem no Oriente Médio. É uma guerra civil declarada e ninguém fala nada. A igreja não diz nada. O índice de suicídios nunca foi tão grande. Só que também nunca teve tanto programa evangélico na televisão. Mas se juntar tudo não dá um. Os crentes querem programa polêmico. Não, eu vou assistir aquele pastor que ele vai bater em todo mundo hoje. Não é isso que é a igreja. A igreja torcendo, não, hoje eu quero que aquele pastor daquela igreja construindo aquele grande templo em São Paulo fala mal daquele outro que ora pelo lencinho ungido. Hoje eu quero ver. Que inferno é esse? Isso não é igreja. A igreja estava cega e desviada, até que a estéril voltou para o altar. Deus está falando com você, mulher do círculo de oração, ou que foi criada em um, com você que tem grupos de oração em casa. Se não começar uma revolução entre nós, se não houver uma revolução espiritual dentro do nosso lar, nossos filhos não terão igreja para congregar. Dentro de 10, 15 anos, quando o apóstolo se for, quando eu me for, quando outros aqui se forem, não haverá igreja. Haverá apenas uma lenda de que um dia ali naquele bairro teve uma igreja onde os crentes choravam e falavam em línguas. Daqui a 20 anos isso será conto de carochinha. Nos cultos que eu congregava quando menino, as pessoas eram arrebatadas. Havia danças espirituais, havia profecias e interpretação de línguas. Não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso. As músicas não transmitem mais nada. Não tem mensagem, não tem unção. O nosso corpo não arrepia mais. A nossa boca não quer falar mais glórias a Deus. O nosso corpo está travado. Estamos viciados em aplaudir. Ah, pastor, é errado aplaudir. Não, mas quando batemos palma, a conotação que dá aqui é para o homem. Mesmo não sendo, pastor, a Bíblia diz, louvai o Senhor com palmas, sim. Mas ela diz isso uma vez. Mas se você pegar na Bíblia, quantas vezes ela diz assim, dê glória a Deus? Você vai perder o rumo. Quando você bate palma, você esquenta a palma da mão. Mas quando você dá glória a Deus, você esquenta o coração e põe Deus de pé no trono. A igreja precisa fazer gerar um Samuel, um profeta. Mas a situação de corrupção naquele tempo era tão grande que o menino não podia ir na praça pública. Ele foi criado dentro da igreja, e dentro da igreja ele não conhecia Deus. A Bíblia diz que as visões eram raras e a palavra do Senhor não era mais falada. Pior do que tudo isso, a Bíblia diz que a lâmpada estava se apagando. Deus chamou o menino antes da lâmpada se apagar. Essa lâmpada não era uma lâmpada acesa como essa, era o candelabro, o menorá, 7 lâmpadas acesas entre o lugar santo e o santo dos santos. O véu do templo que separava os dois ambientes, uma mesa posta e o candelabro aqui em cima. 7 lâmpadas acesas. Quem acendeu a lâmpada pela primeira vez foi o próprio Deus. Caiu fogo do céu e acendeu a lâmpada. A ordem de Deus era essa: todos os dias, quando o sacerdote entrar aqui dentro, antes de limpar o santuário, antes de limpar o altar, antes de tirar a cinza, antes de recolher o pão da proposição, o sacerdote deverá pegar na sua cintura uma espevitadeira. Uma o quê? Não ouvi. Você sabe o que é uma espevitadeira? Lembra quando a sua mãe esperava um homem passar na rua gritando, desentupidor de fogão? E a mãe da gente corria para comprar uma agulha. E com aquela agulha a mãe ia lá no fogareiro, colocava a agulha lá dentro e limpava o fogareiro, tirava aquela borra de óleo que ficava.
O frio da noite fazia com que as 7 lâmpadas tremeluzissem, porque as lâmpadas eram movidas a azeite batido. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Quando o azeite ia secando, algumas lâmpadas se apagavam e outras se apagavam porque queimava tanto óleo, a gordura acabava entupindo. Então o sacerdote, manhãzinha, 5:30 da manhã, quando ele colocava o pé no santuário, o desespero dele era tão grande que ele tinha que se lavar no átrio e correr para dentro. Ao correr, ele ia lá nas lâmpadas que estavam se apagando. Às vezes ele chegava, tinha só 2 canaletas acesas, às vezes 3, às vezes no desespero só uma. Então, vendo que a lâmpada estava se apagando, ele tinha que tirar daqui da sua cintura a espevitadeira, corria até lá, fincava aquela agulha dentro do fogareiro de um dos braços do menorá que estava entupido, e quando ele puxava, o azeite fluía. O fogo que estava aceso aqui cuspia para cá e acendia a lâmpada. Ele limpava outra canaleta e o fogo daqui cuspia para cá e acendia a lâmpada. O sacerdote ficava feliz quando as 7 lâmpadas estavam acesas. Essas lâmpadas hoje somos nós. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que Jesus caminhava no meio dos 7 castiçais, e cada um dos castiçais era uma igreja. Nossas igrejas estão apagadas. Você está apagado. Você já foi muito melhor do que é hoje. Há anos atrás você não ficaria como está me olhando aqui, com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Ah, pastor, mas está doendo. Eu fico feliz porque a Bíblia diz que Deus só bate e açoita quem Ele ama. Se está doendo, é sinal que você está vivo ainda. Deus te trouxe nesta noite para reacender a sua chama. Deus vai fazer brilhar de novo. Escuta o que eu vou profetizar. Quem viver verá. Você vai voltar a profetizar, vai voltar a ter visões, vai voltar a dançar, vai voltar a ser arrebatado, vai voltar a falar em línguas. Jesus, dá um sinal que tu estás aqui. Renova com o Espírito Santo esta igreja. Recebe, 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 recebe esta graça. Até quando vamos nos preocupar mais com a nossa aparência física do que com a nossa aparência espiritual? Até quando vamos passar com essas dietas malucas? Fazemos qualquer coisa para ficarmos magros e vamos deixar o nosso espírito entrar no estado de inanição igual ao corpo. Até quando você vai ficar na igreja sem sentir nada? Ah, pastor, eu sou um crente racional. Eu não grito como esses loucos. Eu sou estudado, sou formado, tenho anel de formatura. Você deve ter se formado em idiota espiritual. Não, pastor, eu só dou glória a Deus quando eu sinto. Você tem que sentir o que para dar glória a Deus, seu infeliz? Um arrepio? Um calorzinho? Quer ver um anjo? O vento das asas está bom para você? Crente não dá glória a Deus pelo que sente, dá glória a Deus pelo que ele crê. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, e por isso eu dou glória a Deus. Reage! A situação é tão grave que demônios cultuam conosco. O diabo fica entre nós no meio do culto. E a nossa situação espiritual é tão raquítica que por mais que derrame glória a Deus, o nosso culto não incomoda o diabo. Você acha que eu estou brincando?
Veja as igrejas que têm coragem de invocar, mexer, provocar. Começa a cair todo mundo endemoniado. Se não provocasse, o diabo ficaria ali mesmo. Cultua, passa culto, entra culto, sai culto, e o diabo está conosco. Por quê? Vou te contar o porquê. Alguns anos atrás, doutor Balbi, escuta essa, Hernani, essa é boa. Eu estava pregando em Coromandel, Minas Gerais. Jovem pregador, buscando unção. De noite eu estava de joelho dobrado, orando, pedindo a Deus uma revelação para pregar no dia seguinte. Me deu uma sede, levantei e fui até a cozinha. Era a cozinha de uma casa grande, de uma fazenda. E quando eu abri a geladeira, eu peguei um copo d'água e comecei a beber. Fiquei olhando, tinha um fogão a lenha, né? E eu fiquei olhando aquele fogão a lenha. Daqui a pouco, de dentro do fogão, soltou um vapor que encheu de poeira. Aquelas cinzas fez tuf. Vou esperar as irmãs ajudar a irmã ali. Querida, deixa eu dar mais uma. Nunca mais faça isso. Se a irmã tiver que ficar deitada, deixa ela deitada. Porque aí vocês duas em pé chamam a atenção de toda a igreja. Desculpa, dá uma licencinha porque eu tenho que continuar a pregar. Hoje eu estou desse jeito, desculpa. Obrigado. E o pastor da igreja disse amém, amém 2 vezes. Tem que estar todo mundo ligado no mesmo espírito aqui. Eu estou lá tomando água, daqui a pouco, de dentro daquele fogareiro, soltou um puff, fez tuf, e saiu aquela cinza. Quando saiu aquela cinza, gente, era de madrugada, me deu um calafrio, que arrepiou até a coluna. Daqui a pouco fez um barulho lá dentro, aí travou a perna. Eu, muito crente, comecei a falar o sangue. Eu tentei falar o sangue de Jesus, saiu o sangue de Genésio. Tanto medo que eu estou numa fazenda, apóstolo. Eu travei, mas medo, puro medo. Daqui a pouco eu vi que pulou lá de dentro daquele fogão um gato. Ele se deu uma chacoalhada e foi embora, infeliz. Dia seguinte fui tomar café, irmão. E aí, pastor, teve a noite boa? Eu disse, tive nada. Foi por quê? De noite eu vim tomar água aqui, ué. E ali dentro daquele fogão saiu um gato. Eu falei, é o Xaninho. Eu falei, é quem? Xaninha. Eu falei, por que o Xaninho mora ali? Não, pastor, por causa do frio. Eu explica. Quando vai apagando tudo dentro do fogão a lenha, ficam umas brasinhas no meio da cinza. Então o gato vai, se aninha e ele absorve o calor todo. E ele só sai dali quando apaga as brasinhas. Voltei para o quarto orar. Falei, Jesus, me dá uma mensagem para a noite. Jesus disse, já te dei. Falei, que mensagem? Conta, prega sobre a casa do Xaninho. E eu falei, como é que é essa pregação? O senhor disse, fale para o povo. Coração do crente é igual um altar. É igual um fogão a lenha. O infeliz do diabo fica procurando um lugar para se aninhar, para apagar a sua chama. Muitos corações estão cheios de coisa ruim. O diabo se aninhou e se aproveita para tirar toda a chama. Nessa noite nós vamos mandar ele embora. Não, pastor, mas eu tenho fogo. Eu sei que você tem fogo. Aliás, dia desse eu estava olhando para a igreja, Jesus me deu uma visão. O Senhor disse, tem 2 tipos de crente que tem fogo na igreja. Eu disse, quem é, Senhor? O primeiro é o crente vela. E o segundo é o crente brasa. Não, mas os 2 têm fogo, o Senhor disse, mas é diferente. Por quê? Sopra um vento na vela. O que acontece com a vela? Sopra o mesmo vento na brasa. Será que você está sentado perto de uma vela aí, irmão? Ou será que você está sentado perto de uma brasa? Porque se for perto de uma brasa, deixa eu te alertar, esse tal de fogo do crente pega. Vai pegar em você, na sua família, na sua escola. Eu profetizo um avivamento chegando sobre Bragança Paulista. Deus está enviando uma glória sobre a sua casa. Deus quer que nesta noite voltemos ao princípio. Voltemos ao primeiro amor. Ao sair por aquela porta, pense 2 vezes no que você vai fazer. Pense 2 vezes em como vai agir. Pense no céu. O céu é real. E se o céu é real, o inferno também é.
Por que o senhor não se afasta desse tipo de pregação, pastor? Porque eu cresci assim. Os meus pés foram fincados numa rocha. Por isso que pode se levantar 11 mil demônios contra mim, viu? Cair daqui e 10 mil daqui, mas eles não podem me atingir. Quem é firmado na rocha não deixa Jesus por nada. E esse tipo de pregação não espanta, ele atrai. Você pode até não estar gostando agora, mas depois que fizer a digestão, você vai entender o que está acontecendo. Deus quer acender de volta a chama da sua chamada. Deus está te chamando, Samuel. Deus tem gritado o seu nome para a obra missionária, para os púlpitos do Brasil, para ser um cancioneiro, para ser alguém que vai fazer a diferença nessa terra. Deus tem te chamado para fazer a diferença em todos os ambientes. Mas não basta apenas ter a pecha de crente. Tem que ter vida de crente. Tem que ter a coragem de um crente. Porque Deus tem coisas grandes para nós. Quem acredita nisso? Deus hoje quer devolver tudo aquilo que nós perdemos. E eu sinto que hoje será uma noite de divisor de águas na sua vida. Deus vai acender uma chama de pureza. Pastor, eu nunca falei em línguas. Comece a buscar. Eu creio em batismo com o Espírito Santo. Como é que eu busco, pastor? Feche os olhos e dá glória a Deus. Vai falando, vai orando, vai limpando, vai purificando, vai buscando. Estou ouvindo barulho de asas em cima do teto da igreja. Não são barulho de asas de anjos, é um farfalhar de asas de demônios, como barulho de asas de morcego. Demônios estão desesperados. Estavam te esperando lá fora para destruir seu casamento, seu filho, sua filha e seu ministério. Estão sendo mandados para o limbo do inferno. Um tempo de avivamento acaba de chegar. Recebe a sua parte. Toda a igreja de pé, toda a igreja de pé. Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou todos que são contra ti, ó Jeová. Só quem crê busca, nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Fecha os olhos. Eu vou fazer um convite nesta noite, com autorização do apóstolo Vieira. Talvez ninguém vai vir, mas mesmo assim eu vou arriscar. Eu quero perto de mim
Só homens e mulheres que têm coragem de dizer para si mesmo: eu já fui melhor do que eu sou hoje. Eu preciso voltar a fumegar. Preciso voltar a buscar. Preciso de um avivamento. Só quem precisa de um avivamento vem. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte prefiro ser fiel. Ramastu e entrevelessuri di covarabaragarabashai. Terloin telomantrevellessuri di covarabahas. Naramashara da cando covarabasuri di obaramadagasseia. Terramassuri di cantrevellessuri di obarabashai. Senhor Deus, abre o céu sobre esta igreja em Bragança. Rasga o céu sobre o nosso culto. Faz descer sobre nós agora uma cachoeira de azeite. Onde houver um homem e uma mulher que já foi melhor do que é hoje e quer um renovo, faz cair sobre eles o peso da sua glória. Derrama sobre nós o seu poder. Agora, agora, agora. Senhor, eu vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte prefiro ser fiel. Pai, neste momento eu desafio os seus filhos a buscarem a sua presença. Eu ouço gritos, ouço gemidos. Eu sinto, ó Deus, a sua mão tocando as vidas, arrancando os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Eu sinto o Senhor soprando sobre a igreja a sua presença. Eu profetizo que depois desta noite todos os que vieram à frente voltarão para casa como uma brasa de fogo tirada do altar. E toda a igreja que acredita diga amém. Os que estão ajoelhados, eu peço que fiquem de pé nesta hora. Fiquem de pé, vocês que estão ajoelhados. E eu vou te falar uma coisa agora. O que bloqueia um avivamento é o medo. As grandes igrejas hoje têm medo do avivamento, porque todo avivamento gera excessos. Todo avivamento traz o espírito de menino, apóstolo. E às vezes as meninices incomodam. Mas eu prefiro uma casa cheia de meninos do que uma casa cheia de gente caduca, dono de si, dono de seu nariz. O avivamento não pode ser temido, tem que ser buscado. Aliás, tudo que nos separa de uma vida melhor é o medo. Medo de sonhar, medo do que as pessoas pensam ou vão pensar, medo do que a igreja vai achar, medo. Nós vamos expulsar esse medo agora. O rei Davi, quando tinha medo, cantava o Salmo 91. E eu quero desafiar a igreja a cantar o Salmo 91 comigo. Lembra dele? Pastor, eu não lembro. Então tem que aceitar Jesus como Salvador de novo. Só que nós não vamos só cantar, nós vamos cantar e marchar. Nós vamos marchar e dar socos pro ar. É noite de avivamento em Bragança. Preparados?